Eu tenho uma história, e não é comigo porque eu presenciei, mas ela é engraçada, porque em 2009 eu era vice-presidente de esportes amadores. Tinha um projeto muito bacana lá no Beira-Rio, no Gigantinho, que era o Interagir, que era um projeto social que hoje está com a FECI. Naquela época o Inter estava administrando e estava na minha vice-presidência. Então a gente tinha aquelas salas do Gigantinho lá, cheias de criança. Hoje aquelas salas que estão abandonadas ali embaixo das arquibancadas, uma sala tu abria, estava lá um box, o pessoal treinando boxe, outra tinha jiu-jitsu, outra taekwondo. Ocupava-se o espaço. Outra judô, o futsal na quadra, ocupava-se, tirando crianças, jovens, geralmente em vulnerabilidade social, das ruas, e propiciando que eles pudessem fazer alguma atividade esportiva. Então, mano, inclusive, eu acredito que o Inter tem que retomar esse caminho. O Inter tem essa responsabilidade social povo, né? com a comunidade, é o clube do povo. Então, as duas coisas, tirar crianças das ruas, permitir que elas possam ter chance de fazer esportes. Alguns desses meninos viraram atletas, foram até para pré-olímpicos, se desenvolveram na carreira. E outra, fazer parcerias. A cidade está cheia de academias, de gente com parcerias, que só a marca do Inter, é muito barato, assim, só a marca do Inter para eles é um troço fantástico, já entendeu? Agrega, né? E a gente ajudava, às vezes, com grana para viajar, para custear as viagens dos atletas. Lá naquele ano... Mas isso dá trabalho, né? Sim, mas quem quer ser dirigente tem que ter trabalho, e tem que ter disposição, e tem que ter proatividade, e tem que se capacitar para fazer isso. Para te ter uma ideia, como o clube muitas vezes deixa de fazer as coisas, em 2010, lá quando eu era vice-presidente, com um funcionário só, minha sala era lá em cima no Gigantinho, não era nem no Beira-Rio. Eu tinha um funcionário que ia ser demitido do marketing, aí me emprestaram ele. A gente fez, apresentou e aprovou no Ministério dos Esportes 2 projetos de lei de incentivo ao esporte, um para esses esportes olímpicos, para essas categorias, e outro para a categoria de base. Aprovamos os esportes olímpicos, chegamos a captar dinheiro com patrocinador. De lá para cá, quantos projetos tu acha que o Inter fez, mano? Nenhum mais. Nenhum, quer dizer, o Inter perde. Esse dinheiro está no mercado, está aí, tem mais dinheiro do que projetos. Com o nome do Inter, é muito fácil o Inter aprovar e captar recursos. É só fazer isso acontecer, trabalhar para isso, criar uma área de projetos que desenvolva esses projetos. Tem muita marca querendo se associar ao Inter. Um exemplo, futebol feminino, nós poderíamos tranquilamente ter um projeto desse de lei de incentivo. Tenho certeza que teria patrocínio, a gente poderia investir mais ainda no futebol feminino. E como economista formado em Direito e auditor, faz parte da tua vocação, né? Entender esses projetos. Eu vejo assim, muitas vezes, às vezes, reclamando desses projetos de inclusão, mas que não levanta a bunda da cadeira para escrever um projeto, porque o dinheiro tem, recurso tem, então recurso. Se tem, existe a rubrica... Tem mais recurso que projeto. Exatamente. Se tem a rubrica, por que a gente não vai ter um braço nesse sentido, né? A gente gosta muito de falar em inovação, tá? Um dos grandes cases de sucesso e que é exemplo no Nordeste é a cidade do Recife com o Porto Digital. Tá? Sabe qual é o grande pulo do gato do Porto Digital? Eles têm um núcleo de captação de projetos dentro dessa estrutura macro, ou seja, tem estrutura para que pessoas capacitadas possam estar escrevendo projetos. O resultado disso é que em 20 anos de atuação eles conseguiram captar mais de 300 milhões para inovação. Mas, né? Evidente, e aí tu sim. Imagina agregar isso à marca do Inter, a vocação social. O CT do Inter, a gente, né, tem a obrigação de fazer um projeto, utilizar a lei de incentivo ao esporte e fazer um projeto para ajudar a captar recursos, para ajudar na construção do CT. Nós precisamos construir o CT. É prioridade que da nossa gestão, construir o CT da nossa base. É prioridade. Precisamos novamente ter uma base forte, formando e revelando jogadores todo ano. E para isso precisamos ter uma estrutura à altura do tamanho do Inter para competir com os outros clubes que hoje estão muito mais avançados que o Inter em matéria de estrutura. E tá longe de pensar fora da caixa, tu escrever um projeto para fazer um centro de treinamento para base, né? Isso é feijão com arroz, acontece né? há muito Não tempo. É feijão com arroz? O São Paulo já construiu CT, né, há muito tempo com recurso incentivado, construiu o Refis lá,
que é de recuperação de atletas também com recursos, e outros clubes também fizeram, e o Inter está perdendo tempo. Então nós vamos ter um departamento específico de desenvolvimento de projetos, e um deles vai ser esse para captar recursos. Mas eu queria voltar, que no fim demos uma volta, para falar da superstição. A gente começou a falar de superstição no ano ali 2009, eu comecei falando que eu era vice-presidente de esportes amadores, e eu não era, então, do futebol, mas evidente que pelos relacionamentos que eu já tinha com o Fernando Carvalho, com o Giovanni Luigi, com os dirigentes do clube, eu já participava de algumas reuniões, né, até do futebol. Me lembro de ter participado de uma reunião uma vez lá no Garcias, lá na churrascaria. Foi tarde, então, para ser no Garcias, não foi? Foi tarde, depois de um jogo, de uma reunião, que foi para tratar do Fossati, né? Se o Fossati permaneceria, se o Fossati sairia. Eu mais como espectador naquele momento, mas já ali aprendendo como é que as coisas aconteciam. Respirando o ambiente, né? Ninguém perguntou a minha opinião, mas eu estava ali ouvindo, Sim, né, Fernando Carvalho, os dirigentes da época, né, tratando do assunto. Mas aí, em 2009, eu acompanhei praticamente, principalmente no final do campeonato, todos os jogos do Inter fora, eu era convidado para acompanhar a delegação. Foi assim contra o Atlético Mineiro, a gente venceu lá o Atlético Mineiro, naquela época do Celso Roth, liderou o campeonato por muito tempo. Fomos lá, vencemos de 1-0. Aí teve o jogo seguinte, que foi acho que foi contra o Sport, vencemos de 2-1. E aí vencemos aqui o Santo André, na última rodada, né? Foi uma vitória boa, não lembro se foi 4-1, 5-1, que a gente, com aquele resultado, poderia ter sido campeão, não fosse, né? sim. O resultado do nosso co-irmão lá no Rio de Janeiro. Mas a questão da superstição é que o Mário Sérgio era o treinador desse nosso time. E aí uma vez nós fomos jogar contra o Santos, no Beira-Rio, Santos do Luxemburgo. E aí o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, uma grande figura, conheço o filho dele, o Bruno Paiva também, uma grande figura. Cara, ele estava assim, enlouquecido porque ele ia jogar com o Luxemburgo. Luxemburgo, ele dizia que nunca tinha ganho do Luxemburgo. E ele dizia, nunca ganhei do Luxemburgo, porque o Luxemburgo era muito, não vou usar o termo que ele dizia, mas usava de artifícios sobrenaturais. De tudo que fosse necessário para ganhar. Artifícios sobrenaturais. Né? Que ele é isso, que ele é aquilo. Pô, aí a gente foi pro jogo e a gente ganhou de 3-1. Ganhamos bem o jogo. E aí a gente foi pro barranco, né? Jantar depois, né? Ele foi junto. E aí tava ele tava, não sei se tu conheceu o Cuca Lima, que foi o nosso conselheiro, sempre foi assessor muito tempo do departamento de futebol. E aí sentamos, eu sentei na frente assim do Mário Sérgio. E aí ele voltou nesse, consegui ganhar do Luxemburgo, que ele não sei o quê, nunca tinha conseguido. Aí, ele pegou e tirou do bolso, mano. Começou a tirar assim do bolso. Tinha uma cabeça de alho gigante, assim. Esse tamanho de que é isso? Hoje eu fui bem preparado, ele não conseguiu. Né? Espantei o Mário Sérgio, o cara que conhecia a bola. Tu vê que os caras são super. Na realidade, ele nunca tinha ganho do Luxemburgo, porque provavelmente nunca tinha jogado com um time melhor do que o do Luxemburgo, né? O Inter era melhor que o Santos, ele ganhou do Santos, 3-1.